Tamara sorria radiante enquanto separava as fotografias sobre a mesa da cozinha, revivendo cada momento mágico daquelas férias perfeitas. O sorriso de Vitia na praia, os jantares românticos, os passeios de mãos dadas. Tudo parecia um sonho realizado. Decidiu ampliar algumas imagens para o vídeo surpresa quando algo a fez congelar. Nos óculos escuros de Vitia, em todas as fotos, havia um reflexo, uma silhueta familiar que definitivamente não era ela. Alguém que não deveria estar ali. Alguém que havia jurado estar trabalhando e não poder viajar. Suas mãos tremeram violentamente. Por que aquela pessoa os havia seguido? Por que mentiras sobre seus compromissos? E, principalmente, o que mais seu marido estava escondendo dela? 3 semanas antes, Tamara havia decidido surpreender Vitia com um presente especial pelo 3º aniversário de casamento. Depois de dias organizando centenas de fotos das férias mais perfeitas que haviam tido juntos, 2 semanas na costa do Mediterrâneo que pareceram uma segunda lua de mel, ela criaria um vídeo emocionante com música e transições românticas. As lembranças daquelas férias ainda aqueciam seu coração. Vitia havia sido o marido atencioso que ela conhecera no início do relacionamento, segurando sua mão durante os passeios, fotografando-a em cada cenário deslumbrante, jantando em restaurantes à beira-mar enquanto conversavam por horas. 0 brigas, 0 estresse. Apenas amor puro e reconexão. Ela havia passado dias selecionando as melhores imagens, ajustando cores e criando sequências que contassem a história perfeita deles dois. Vitia trabalhava até mais tarde ultimamente. Problemas com a empresa de construção, ele dizia. Então ela teria tempo suficiente para finalizar a surpresa. Mas agora, sentada diante do computador, com a descoberta devastadora piscando na tela, Tamara sentia o mundo desmoronar ao seu redor. O reflexo nos óculos de Vitia não mentia. Lena estivera lá, na mesma praia, no mesmo dia, quando Vitia alegou estar apenas relaxando sozinho na espreguiçadeira, enquanto Tamara fazia compras na cidade. Uma mentira que rachava a fundação de tudo em que ela acreditava. Tamara passou a noite inteira analisando cada foto, cada reflexo, cada sombra que pudesse confirmar ou negar suas suspeitas. Às 6 da manhã, com os olhos vermelhos e a mente em frangalhos, ela tomou uma decisão. Precisava verificar o álibi de Lena. Ligou para Kátia, amiga em comum que sempre sabia da vida de todos no grupo. Kátia, oi, como você está? Tamara forçou um tom casual enquanto preparava café com mãos trêmulas. Tamara, que bom ouvir sua voz. Ainda radiante depois daquelas férias incríveis? Sim, foram perfeitas. A palavra teve gosto amargo. Aliás, estou organizando as fotos e lembrando de todo mundo. A Lena também viajou por essas épocas, não foi? Para onde mesmo que ela foi? Ah, sim, ela foi para aquela região costeira também, que coincidência. Mas ela disse que foi meio de última hora, coisa de trabalho. Ficou apenas uns 3 dias, se não me engano. Postou algumas fotos lindas, você viu? O estômago de Tamara despencou. 3 dias. Exatamente os dias que cobriam a 2ª semana das férias delas. Não vi as fotos dela. Você sabe exatamente quando foi? Deixa eu ver aqui no Instagram dela. Ela postou no dia 15. Aquele biquíni vermelho ficou lindo nela, não achou? Dia 15. O mesmo dia da foto com o reflexo. Kátia, preciso desligar. Falamos depois. Tamara desligou antes que a amiga pudesse responder. Correu para o banheiro e vomitou violentamente. O café da manhã misturando-se com a bile da traição. Vitia estava tomando banho, assobiando despreocupado uma música que costumava cantarolar quando estava feliz. Como ele conseguia parecer tão normal? Sentada no chão frio do banheiro, Tamara enfrentou a realidade crua. Seu marido havia traído ela com sua melhor amiga durante o que ela considerara as férias mais românticas de suas vidas. Mas por que Lena? E por que ali, naquele momento perfeito? As perguntas martelavam sua mente quando ouviu Vitia sair do banho. Tam, você está bem? Ouvi ruídos estranhos. Estou ótima, ela mentiu, limpando a boca com papel higiênico. Apenas uma indigestão. Deve ter sido aquele sushi de ontem. Eu avisei que parecia estranho.
A voz dele carregava genuína preocupação, o que tornou tudo ainda mais cruel. Ela se levantou, lavou o rosto e olhou-se no espelho. A mulher que a encarava de volta parecia uma estranha, pálida, com olheiras profundas e expressão de quem acabara de descobrir que sua vida inteira era uma mentira. Vitya apareceu atrás dela, ajeitando a gravata. Você tem certeza de que está bem? Quer que eu ligue no médico? Por um momento insano, Tamara considerou confrontá-lo ali mesmo, gritar sobre o reflexo, sobre Lena, sobre como ele havia destruído tudo. Mas algo a impediu. Talvez fosse instinto de sobrevivência, ou talvez ela precisasse entender a extensão completa da traição antes de agir. Não precisa. Vai melhorar. Ele beijou o topo de sua cabeça. Um gesto carinhoso que antes a derretia e agora a fazia sentir nojo. Preciso ir. Hoje tenho reunião sobre aquela propriedade que compramos, lembra? A casa velha na vila. Tamara ficou alerta. Que casa na vila? Aquela que eu te contei na semana passada. Uma oportunidade de investimento. Registro está no meu nome, mas é para nós dois, claro. Ela não se lembrava dessa conversa. Na verdade, ultimamente, Vitya falava sobre muitos investimentos e oportunidades que ela não acompanhava completamente. Claro, ela murmurou. Depois que ele saiu, Tamara correu para o computador e começou a procurar por qualquer registro de compra em nome de Vitya. Não foi difícil encontrar. Homens sempre guardavam papéis importantes na mesma pasta óbvia. A casa havia sido comprada 3 semanas atrás, na mesma cidade onde eles haviam passado as férias. E segundo o documento do corretor, a propriedade havia pertencido anteriormente a uma família chamada Petrov. Petrov, o sobrenome de solteira de Lena. Tamara passou os próximos dias em estado de vigilância constante, analisando cada palavra de Vitya, cada ligação, cada movimento. Ele parecia genuinamente normal, até carinhoso demais, como se tentasse compensar algo. Na quinta-feira, uma correspondência chegou endereçada a ele. Uma nota fiscal de um detector de metais profissional, enviado diretamente para o endereço da casa na vila. Um detector de metais, para uma reforma residencial. Ela fotografou o documento antes de Vitya chegar em casa e passou a tarde pesquisando sobre os usos desse equipamento. As possibilidades variavam de caça ao tesouro até busca por estruturas metálicas em paredes antigas. Mas uma coisa era certa. Não era ferramenta padrão para reformas convencionais. Quando Vitya chegou, ela testou suas reações. Chegou uma correspondência estranha para você hoje. Ah, é? O que era? Algo sobre detector de metais. Pensei que fosse engano. Ela observou cuidadosamente. Por uma fração de segundo, os olhos dele se contraíram, quase imperceptível, mas ela conhecia cada microexpressão daquele rosto. Deve ser mesmo. Ultimamente tenho recebido muito spam por correio. Mentira. Ela sabia quando ele mentia. Uma pequena contração no canto esquerdo da boca que ele desenvolvera desde criança, segundo a sogra. Vitya, ela disse cuidadosamente, me conta mais sobre essa casa. Estou curiosa para conhecer. Claro! Na verdade, que tal irmos lá no sábado? Você pode ver o potencial do lugar. A facilidade com que ele concordou a surpreendeu. Ou ele era um mentiroso excepcional, ou havia algo que queria mostrar a ela. No sábado, eles dirigiram até a vila em silêncio contemplativo. Tamara observava a paisagem familiar, a mesma estrada que haviam percorrido durante as férias, os mesmos marcos que ela fotografara para o álbum de casamento. A casa ficava em uma rua tranquila, rodeada por outras propriedades antigas. Era uma construção de 2 andares, com arquitetura típica dos anos 1940, janelas altas e jardim abandonado. Bonita, mas visivelmente necessitando de cuidados. É aqui, disse Vitya, estacionando em frente. Ela notou imediatamente que ele tinha chaves, não apenas uma, mas um molho completo. Quando exatamente ele havia adquirido tanto acesso? Dentro, a casa cheirava a mofo e abandono. Os pisos rangiam sob seus pés e havia sinais claros de que alguém estivera mexendo nas estruturas recentemente. Marcas de ferramentas nas paredes, pilhas de entulho organizadas
E mais estranho ainda, pequenos buracos precisos em pontos específicos das paredes de apoio. Você já começou a reformas? Ela perguntou. Apenas inspeções preliminares, verificando a estrutura, você sabe. Mais mentiras. Aqueles buracos eram muito específicos, muito organizados para serem inspeções aleatórias. Pareciam buscas sistemáticas. Eles passaram 1 hora explorando a propriedade. Vitya parecia conhecer cada cômodo, cada peculiaridade da planta baixa. Falava sobre potencial e valorização, mas Tamara notou que seus olhos se movimentavam constantemente pelas paredes, pelo chão, como se procurasse algo específico. É um bom investimento, ela disse finalmente. Sim, e a história da família anterior é interessante. Os Petrov viveram aqui por gerações. Ele disse o nome com naturalidade demais, como se testasse a reação dela. Petrov, esse nome me é familiar. É? Talvez você conheça alguém da família. Era uma pergunta disfarçada. Ele queria saber se ela fazia a conexão com Lena. Talvez, ela disse simplesmente. Na volta para casa, Tamara tomou uma decisão arriscada. Vitya, preciso voltar lá amanhã. Esqueci minha pulseira. Que pulseira? A de ouro que você me deu no aniversário. Acho que caiu quando eu estava mexendo naqueles entulhos. Não precisa se preocupar. Posso procurar depois. Não, prefiro ir eu mesma. Você pode me emprestar as chaves? A hesitação dele foi clara dessa vez. Claro. Mas por que não esperamos até o próximo fim de semana? Podemos ir juntos. Preciso da pulseira para uma reunião na segunda. É importante. Relutante, ele entregou uma das chaves. Apenas tome cuidado. A casa ainda não está segura para alguém sozinho. No domingo de manhã, Tamara voltou à propriedade. Dessa vez, inspecionou tudo com olhos de detetive. Os buracos nas paredes seguiam um padrão específico, sempre próximos a vigas de sustentação ou cantos estruturais. O detector de metais fazia sentido agora. Alguém estava procurando algo enterrado ou escondido na estrutura da casa. Mas o quê? E por que Vitya não havia contado a verdade? No porão ela encontrou evidências ainda mais perturbadoras, ferramentas profissionais de demolição, mapas da propriedade com marcações em vermelho e, escondido atrás de uma caixa velha, um caderno com anotações em caligrafia que ela não reconhecia. As anotações falavam sobre localização original, transferência antes da guerra e herança disputada. Tamara fotografou tudo rapidamente e saiu da casa com mais perguntas do que respostas. Vitya estava envolvido em algo muito maior do que uma simples reforma. Lena, de alguma forma, era parte dessa equação. Segunda-feira chegou com a normalidade reconfortante da rotina escolar. Tamara ensinava literatura para adolescentes há 8 anos e encontrava paz na previsibilidade das aulas, na energia jovem dos estudantes e na sensação de estar fazendo diferença em suas vidas. Mas até mesmo seu santuário profissional estava prestes a ser abalado. Durante o intervalo, ela recebeu uma ligação de Nina Pavlovna, diretora do orfanato local onde Tamara voluntariava nos fins de semana. Tamara, querida, preciso conversar com você sobre o Mark Volkov. 10 anos, cabelos castanhos despenteados e olhos verdes que pareciam carregar mais responsabilidade do que qualquer criança deveria suportar. Tamara havia se conectado com ele durante suas visitas mensais ao orfanato, um menino inteligente, gentil, mas claramente marcado pela experiência de abandono. O que aconteceu com ele? Temos uma família interessada em adoção, um casal jovem, estáveis financeiramente. Queriam conhecê-lo essa semana. O coração de Tamara acelerou. Ela havia fantasiado sobre adotar Mark mais vezes do que gostaria de admitir. Durante suas conversas sobre livros, ele devorava qualquer história de aventura que ela trouxesse. Ela via um potencial imenso naquela criança. Inteligência, sensibilidade, resiliência. Isso é maravilhoso para ele. Tamara. Nina pausou. Sei que você tem carinho especial pelo menino. Se há algo que queira discutir, agora é o momento. Ela fechou os olhos. Adoção. Sempre fora um sonho seu, mas Vitya se mostrara relutante sempre que o assunto surgia.
Não temos estrutura ainda, ele dizia. Talvez quando eu estiver mais estabelecido profissionalmente. A sogra, Valentina Igorevna, era ainda mais direta. Não crie o filho dos outros. Sangue é sangue. Mas agora, com tudo o que estava descobrindo sobre Vitia, as prioridades dela estavam mudando radicalmente. Nina, posso pensar sobre isso? Talvez conversar com meu marido novamente? Claro, mas não demore muito. O casal está muito entusiasmado. Tamara passou o resto do dia letivo distraída, pensando em Mark e na possibilidade de dar a ele o lar que ele merecia. Quando chegou em casa, encontrou Vitia no sofá, falando ao telefone em tom baixo e urgente. Não conseguimos localizar ainda. Eu sei que o tempo está correndo. Não, ela não suspeita de nada. Ele percebeu sua chegada e encerrou a ligação rapidamente. Quem era? Ela perguntou casualmente. Trabalho. Problemas com um fornecedor. Mais mentiras. O tom da conversa havia sido pessoal demais, urgente demais para questões comerciais rotineiras. Durante o jantar, ela testou o terreno sobre Mark. Vitia, lembra do menino que eu menciono do orfanato? O Mark. Aquele que gosta de livros? Sim, tem uma família interessada em adotá-lo. Que bom para ele. Eu estava pensando, talvez pudéssemos conversar sobre adoção novamente. Não necessariamente o Mark, mas... A expressão de Vitia endureceu imediatamente. Tamara, já discutimos isso. Não é o momento certo. Mas quando será? Estamos casados há 3 anos, temos estabilidade. Estabilidade? Ele riu sem humor. Com os investimentos que estou fazendo, a empresa em reestruturação, este não é o momento para decisões impulsivas. Cuidar de uma criança que precisa de amor não é impulsividade. É responsabilidade demais. E, francamente, não vejo você lidando bem com estresse adicional. A crueza do comentário a deixou sem fala. Quando exatamente ele havia desenvolvido essa percepção tão negativa sobre suas capacidades? Preciso tomar ar, ela murmurou, levantando-se. Tamara, desculpa. Não queria ser ríspido. É apenas que... estou passando por muito estresse no trabalho. Ela não respondeu. Saiu para caminhar pelo bairro, tentando processar como sua vida havia se tornado tão irreconhecível em tão pouco tempo. Quando voltou, Vitia já estava dormindo. Ou fingindo dormir. Na quinta-feira, Nina ligou novamente. Tamara, preciso de uma resposta. O casal quer finalizar o processo de adoção na próxima semana. Ela olhou para Vitia, que preparava café e assobiava despreocupado, aparentemente sem consciência de que ela sabia sobre Lena, sobre as mentiras, sobre qualquer coisa. Nina, ela disse finalmente, diga-lhes que podem prosseguir. Foi uma das decisões mais dolorosas de sua vida. No sábado, ela foi ao orfanato para se despedir de Mark. Ele estava na biblioteca improvisada, lendo um livro sobre exploradores antigos. Mark, tenho uma notícia importante. Ele olhou para ela com aqueles olhos verdes penetrantes. Você não vai mais vir me visitar. A percepção dele a surpreendeu. Por que diz isso? Porque você tem aquela expressão que os adultos fazem quando vão dizer algo que acham que vai me magoar, mas que na verdade acham que é bom para mim. 10 anos, e já tão sábio sobre abandono. Mark, uma família muito boa quer te adotar. Você vai ter um lar verdadeiro. Ele fechou o livro lentamente. E se eu não quiser? Por que não quereria? Porque talvez eu já tenha encontrado a pessoa que quero que seja minha família. As palavras dele atravessaram seu coração como uma lâmina. Ela se ajoelhou ao lado de sua cadeira. Mark, você vai ser muito feliz com eles. E vamos continuar sendo amigos, certo? Ele assentiu, mas ela viu a resignação em seus olhos. A mesma resignação que provavelmente aprendera cedo demais na vida. Naquela noite, Tamara não conseguiu dormir. A imagem de Mark aceitando mais um abandono martelava em sua mente, misturada com as mentiras de Vitia e o reflexo de Lena nos óculos. Às 2 da manhã, ela desistiu de tentar descansar e foi para a cozinha preparar chá. Foi quando ouviu Vitia falando ao telefone no escritório. A porta estava entreaberta e sua voz, embora baixa, carregava uma urgência que ela raramente ouvia. Já procuramos em todos os lugares óbvios.
Não, o detector não ajudou como esperávamos. Escuta, você tem certeza de que a informação estava correta? Uma pausa longa. Eu sei que o tempo está acabando, mas não posso simplesmente arrancar a casa inteira. A Tamara já está desconfiada. Ela foi lá sozinha domingo passado. O sangue de Tamara gelou. Ele sabia de sua visita. Não acho que ela suspeite do real motivo. Mas preciso ser mais cuidado. Olha, vamos nos encontrar amanhã naquele café perto da estação. Temos que decidir os próximos passos. Outro silêncio. E por favor, não liga quando ela estiver em casa. É arriscado demais. Ela ouviu o telefone sendo desligado e rapidamente voltou para o quarto, fingindo dormir quando Vitia entrou alguns minutos depois. Na manhã seguinte, Vitia anunciou que precisava resolver questões bancárias e sairia logo após o café da manhã. Questões bancárias no sábado? Ela perguntou. Alguns documentos para assinar. Coisa do empréstimo para a reforma da casa. Mais mentiras. Bancos não funcionavam aos sábados para a assinatura de documentos. Depois que ele saiu, Tamara tomou uma decisão arriscada. Seguiria até o café perto da estação. Precisava ver com quem ele estava se encontrando. O café era pequeno e acolhedor, com algumas mesas espalhadas e uma vista clara da rua principal. Ela escolheu uma mesa no canto, escondida atrás de um pilar, e pediu um cappuccino enquanto observava a entrada. Vitia chegou pontualmente às 11 horas. Alguns minutos depois, uma figura familiar entrou. Lena. Mas ela parecia muito diferente. Mais magra, pálida, com uma expressão tensa que Tamara nunca havia visto. Elas se sentaram em uma mesa distante, mas a acústica do café permitia que Tamara captasse fragmentos da conversa. Médicos disseram que temos pouco tempo, era a voz de Lena, mas sem o dinheiro do tratamento. Vitia respondia. Esconderijo tem que estar lá. Meu avô sempre disse... Tratamento? Esconderijo? Tamara forçou-se a ouvir mais atentamente. Lena, você tem certeza absoluta sobre a localização? Já gastamos muito tempo e dinheiro nessa busca. Vitia, é minha única chance. Se não encontrarmos logo... A voz de Lena quebrou ligeiramente. Tamara viu quando Lena puxou alguns papéis velhos da bolsa, o que pareciam ser fotografias antigas e documentos amarelados. Meu avô escondeu o ouro antes da guerra. Disse que era herança da família, mas nunca contou exatamente onde. Apenas que estava guardado na casa que construiu com as próprias mãos. Ouro. A busca metódica na casa, o detector de metais, os buracos estratégicos nas paredes, tudo fazia sentido agora. E você tem certeza de que é aquela casa? Perguntou Vitia. É a única propriedade que ele possuiu. E os documentos que encontrei no sótão da minha mãe confirmam. Tem que estar lá. Tamara observou quando Lena mostrou uma fotografia antiga para Vitia. Mesmo à distância, ela podia ver que era a imagem de um homem em frente à casa que ela visitara. Lena, disse Vitia gentilmente. E se não encontrarmos? O que faremos? Então eu morro, ela respondeu simplesmente. O câncer está se espalhando rapidamente. Sem o dinheiro para o tratamento experimental, tenho apenas alguns meses. Câncer. A palavra atingiu Tamara como um soco no estômago. Lena estava doente, seriamente doente, e precisava desesperadamente de dinheiro. Mas isso explicava o affair durante as férias. A traição com seu marido. Como se lesse seus pensamentos, Lena continuou. Vitia, sobre o que aconteceu entre nós naquelas férias, foi um erro. Eu estava desesperada, assustada com o diagnóstico que tinha acabado de receber. Não estava pensando claramente. Eu sei, e me sinto terrível por isso. Tamara não merece isso. Ela nunca pode saber. Promise-me. Prometo. Tamara sentiu lágrimas queimar em seus olhos. A confissão que ela temera ouvir havia finalmente chegado, mas de uma forma que ela jamais esperara. Lena estava morrendo. O affair havia sido resultado de desespero e medo, não de paixão ou romance. Isso tornava a traição menos dolorosa? Não, mas mudava completamente o contexto. Ela observou quando eles se levantaram para sair. Lena abraçou Vitia, um abraço longo, desesperado, de alguém que estava se despedindo.
Temos mais 2 semanas, disse Lena. Depois disso vou começar a quimioterapia convencional. É minha última chance. Vamos encontrar, prometeu Vitya. Tem que estar lá. Tamara esperou até eles saírem completamente antes de se mover. Sua mente corria em direções diferentes. Raiva por ter sido traída. Compaixão pela situação desesperadora de Lena. Confusão sobre seu próprio papel nessa situação. Mas uma coisa estava clara. Ela não podia mais fingir ignorância. Era hora de confrontar a verdade. Toda ela. Tamara passou o domingo inteiro ensaiando como confrontaria Vitya. Deveria mencionar ter ouvido a conversa, fingir que descobrira por outros meios, ou simplesmente apresentar as evidências e esperar que ele confessasse? Quando ele chegou em casa no final da tarde, ela havia tomado sua decisão. Vitya, precisamos conversar. Ele deve ter notado algo diferente em sua voz, porque imediatamente ficou alerta. Claro, sobre o quê? Sobre Lena, sobre a casa, sobre tudo o que você está escondendo de mim. O rosto dele empalideceu visivelmente. Tamara, eu vi o reflexo nos óculos, Vitya, nas fotos das nossas férias. Lena estava lá. Ele se sentou pesadamente no sofá, como se suas pernas tivessem perdido a força. Como você descobriu? Isso importa? A questão é, por que mentiu? Por que a traição? E o que diabos vocês estão procurando naquela casa? Vitya passou as mãos pelo rosto, claramente debatendo-se entre continuar mentindo ou contar a verdade. É complicado. Então me explique. Tenho tempo. Ele suspirou profundamente. Lena está doente. Muito doente. Câncer avançado. Eu sei. Essa revelação o surpreendeu. Como você... Isso não importa agora. Continue. Ela tem apenas alguns meses de vida, a menos que consiga pagar por um tratamento experimental que custa uma fortuna. 200.000 euros. Tamara sentou-se também, preparando-se para o resto da história. A família dela sempre contou histórias sobre o avô que escondeu ouro durante a guerra. Nunca levamos a sério, até ela ficar doente e começar a investigar seriamente. E vocês acreditam que esse ouro realmente existe? Os documentos que ela encontrou são convincentes. Fotografias, cartas, até referências a valores específicos. Se estiver certo, é ouro suficiente para pagar o tratamento e muito mais. E por isso compraram a casa. Sim, eu usei minhas economias, até peguei empréstimo. Parecia nossa única chance de salvá-la. Tamara processou a informação lentamente. E sobre vocês dois? O affair? Vitya fechou os olhos. Aconteceu uma única vez. Naquelas férias. Ela tinha acabado de receber o diagnóstico. Estava desesperada, assustada. Nós bebemos demais em uma noite que você saiu para aquela excursão cultural. E você achou que transar com ela ia resolver alguma coisa? Não? Foi estupidez. Fraqueza. Ela estava chorando, falando sobre morrer, e eu não sei explicar. Foi horrível, e nos arrependemos imediatamente. Mas continuaram se encontrando depois. Apenas sobre a casa, sobre a busca. Nunca mais houve nada romântico ou físico entre nós, eu juro. Tamara ficou em silêncio por longos minutos, absorvendo a história completa. Era uma situação impossível. Seu marido havia traído ela para tentar salvar a vida de sua melhor amiga. Por que não me contou? Por que todas as mentiras? Porque você tem sido frágil ultimamente, com a situação do trabalho, a pressão sobre ter filhos. Eu não queria adicionar mais estresse. Então decidiram que eu era muito fraca para lidar com a verdade? Não foi isso. Foi exatamente isso. A raiva explodiu dela. Vocês decidiram por mim, sobre minha própria vida, meu casamento, minha amizade, como se eu fosse uma criança incapaz de enfrentar situações difíceis. Vitya tentou se aproximar dela, mas ela se afastou. Tamara, por favor. E agora? Encontraram o ouro? Ainda não. Estamos procurando há semanas, mas talvez não exista. Talvez não. Ela olhou para o homem com quem se casara, tentando decidir o que sentia. Raiva, certamente. Mágoa profunda. Mas também uma compreensão complicada da situação impossível em que ele se encontrara. Preciso de tempo para processar isso tudo.
Quanto tempo? Não sei. Ela foi para o quarto e começou a arrumar algumas roupas em uma mala. O que está fazendo? Vou ficar na casa da minha irmã por alguns dias. Preciso de espaço para pensar. Tamara, por favor, não faça isso. Podemos resolver. Vitya, ela disse, parando de arrumar e olhando diretamente para ele. Você traiu nossa confiança da pior forma possível. Não apenas com o affair, mas com semanas de mentiras. Mesmo que eu entenda os motivos, isso muda tudo entre nós. Significa que estamos acabados. Significa que preciso descobrir se ainda resta algo para salvar. A casa de sua irmã Clara oferecia a paz que Tamara precisava para processar tudo. Durante 3 dias, ela alternou entre choro, raiva e uma estranha sensação de alívio. Pelo menos agora sabia a verdade. Na quarta-feira, recebeu uma ligação inesperada da escola. Tamara, disse Helena Sergeyevna, a diretora, temos uma situação delicada para discutir. Que tipo de situação? É sobre Mark Volkov. Você se lembra dele do orfanato? O coração de Tamara acelerou. Claro, ele foi adotado na semana passada. Sim, bem, acontece que ele foi matriculado em nossa escola. Está na sua turma. Na minha turma? O casal que o adotou mora no bairro da escola. É uma coincidência estranha, mas Mark especificamente pediu para estar na sua classe quando soube que você lecionava aqui. Tamara sentiu uma mistura de emoções. Alegria por poder manter contato com Mark, mas preocupação sobre as implicações. Há algum problema com isso? Bem, os pais adotivos mencionaram que preferem limitar contatos externos inicialmente. Querem que Mark se adapte à nova família sem distrações do passado. Entendo, embora não entendesse realmente. Você pode manter a relação estritamente profissional? Professor-aluno apenas? Claro. Mas quando ela viu Mark no primeiro dia de aula na segunda-feira seguinte, soube que seria impossível manter distância emocional total. Ele parecia menor do que se lembrava, mais retraído. Quando ela sorriu para ele, ele apenas acenou discretamente, claramente instruído a não demonstrar familiaridade. Durante o intervalo, ela observou Mark sentado sozinho, lendo um livro. As outras crianças brincavam e conversavam, mas ele permanecia isolado. Era o comportamento de uma criança tentando se adaptar ou algo mais? Nos dias seguintes, ela notou mais sinais preocupantes. Mark sempre trazia lanches simples, sanduíches básicos, enquanto outras crianças tinham refeições mais elaboradas. Suas roupas, embora limpas, pareciam ser sempre as mesmas 2 ou 3 combinações. E ele frequentemente parecia cansado, como se não estivesse dormindo bem. Mais preocupante ainda, os pais adotivos nunca apareciam para reuniões escolares, eventos ou atividades. Sempre enviavam desculpas escritas ou delegavam responsabilidades para babás. Uma quinta-feira, Mark ficou após a aula, organizando seus livros muito lentamente. Mark, ela disse gentilmente, está tudo bem em casa? Ele olhou ao redor para garantir que estavam sozinhos. Posso lhe fazer uma pergunta, professora Tamara? Claro. Quando adultos adotam uma criança, eles têm que gostar da criança? A pergunta quebrou seu coração. Mark, por que está perguntando isso? Apenas curiosidade. Mas ela viu em seus olhos que não era apenas curiosidade. Era uma criança tentando entender por que não se sentia amada em sua nova família. Os pais adotivos geralmente escolhem uma criança porque já sentem conexão e carinho especial. E se eles perceberem que cometeram um erro? Mark, ela se ajoelhou para ficar na altura dele. Você está se sentindo seguro e feliz em casa? Ele hesitou por um longo momento. Eles são educados, me dão comida e roupas, mas às vezes sinto que sou um projeto deles, não um filho. A observação era madura demais para uma criança de 10 anos. Quer conversar sobre isso? Não posso. Eles disseram que é importante ser grato e não reclamar. Que muitas crianças do orfanato nunca têm a oportunidade que eu tive. Era manipulação emocional clássica. Fazer a criança se sentir culpada por ter necessidades emocionais básicas. Mark, escute-me com atenção.
Toda criança merece amor genuíno e carinho, não apenas educação e comida. Você não deve se sentir grato por receber menos do que merece. Lágrimas apareceram em seus olhos. Eu só queria ter uma família que realmente me quisesse, não como projeto ou boa ação. Tamara sentiu sua resolução se formando. Ela precisava agir. Mark, vou lhe dar meu número de telefone pessoal. Se algum dia você se sentir inseguro ou apenas precisar conversar, me ligue. Pode ser nosso segredo, ok? Ele assentiu gratamente. Naquela noite, Tamara ligou para Nina Pavlovna. Nina, preciso relatar algumas preocupações sobre a adoção do Mark. Que tipo de preocupações? Tamara relatou suas observações. A ausência dos pais, os sinais de negligência emocional, os comentários do próprio Mark. São indícios preocupantes, concordou Nina. Mas legalmente, é difícil interferir sem evidências concretas de abuso ou negligência grave. E se eu conseguir mais informações? Se houver evidências sólidas de que a criança está em situação inadequada, podemos investigar. Tamara decidiu que precisava observar mais de perto a situação de Mark. Sua nova missão estava clara: proteger aquela criança, mesmo que isso significasse desafiar o sistema. Tamara havia se mudado para um pequeno apartamento alugado próximo à escola. Uma decisão prática, que acabou se revelando estratégica. Da janela de seu novo lar, ela tinha vista direta para o prédio onde Mark morava com os pais adotivos. Não era espionagem, ela disse a si mesma. Era preocupação genuína por uma criança vulnerável. Durante a primeira semana de observação, ela notou padrões perturbadores. Os pais adotivos, Victor e Anastasia Kozlov, saíam frequentemente à noite, deixando Mark sozinho. Luzes se acendiam e apagavam em horários irregulares, e havia movimentação constante de pessoas estranhas entrando e saindo do apartamento. Na quinta-feira, algo mais sério chamou sua atenção. Um cheiro químico forte vindo da direção do prédio durante a madrugada. Não era cheiro de limpeza doméstica ou comida. Era algo mais tóxico, mais industrial. Mark chegou à escola na sexta-feira com olheiras profundas e uma tosse persistente. Mark, você está doente? Ela perguntou discretamente. Não é nada. Apenas tem cheiros estranhos em casa às vezes. Me deixam com dor de cabeça. Cheiros químicos e uma criança com sintomas respiratórios. As possibilidades que passaram pela mente de Tamara eram todas alarmantes. No sábado, ela tomou uma decisão arriscada. Observaria mais de perto durante a noite. Posicionou-se em um café 24 horas do outro lado da rua, com vista clara para o apartamento dos Kozlov. O que viu confirmou suas piores suspeitas. Entre meia-noite e 5 da manhã, pelo menos 8 pessoas diferentes entraram e saíram do apartamento, sempre usando a entrada dos fundos. Alguns carregavam sacolas ou mochilas. Outros permaneciam apenas por alguns minutos. Era claramente operação de tráfico de drogas. Mark estava vivendo em uma casa usada para atividades criminosas. Na segunda-feira, ela abordou o menino após a aula com delicadeza. Mark, posso lhe fazer algumas perguntas importantes e preciso que seja completamente honesto comigo. Ele assentiu. Você já viu pessoas estranhas em sua casa? Pessoas que não são família? Sim, Victor diz que são parceiros de negócios. Elas vão lá durante a noite? Às vezes. Eu tenho que ficar no meu quarto com a porta fechada quando elas vêm. E esses cheiros químicos que você mencionou, quando eles são mais fortes? Quando as pessoas vêm? Victor disse que é porque eles fazem produtos de limpeza especiais. Produtos de limpeza. Tamara sentiu náusea. Mark, isso é muito importante. Você já viu pó branco ou substâncias estranhas na casa? Ele hesitou, claramente dividido entre lealdade aos pais adotivos e confiança em Tamara. Às vezes há poeira estranha no banheiro e cheiros que me fazem tossir. Era suficiente. Mark estava vivendo em um laboratório de drogas disfarçado de lar adotivo. Mark, escute-me com atenção. Quero que você guarde meu cartão de telefone escondido e, se algo acontecer, qualquer coisa que o faça se sentir inseguro, você me liga imediatamente. Pode ser de madrugada, não importa. Está bem. E uma última coisa. Se a polícia ou autoridades vierem à sua casa, você fica longe de qualquer discussão.
Vai direto para seu quarto e liga para mim. Entendido? Você acha que vai acontecer algo ruim? Acho que você merece um lar seguro e amoroso, e vou garantir que tenha isso. Naquela noite, Tamara ligou para Nina Pavlovna e relatou suas observações detalhadamente. Tamara, essas são acusações muito sérias. Sei disso, mas tenho evidências. Que evidências? Padrões de movimentos suspeitos, cheiros químicos, uma criança com sintomas respiratórios, múltiplas pessoas entrando e saindo durante a madrugada. Isso não é evidência legal suficiente para retirar uma criança. Então, o que preciso? Nina suspirou. Evidência direta de atividade criminal ou perigo imediato à criança. E se eu conseguir isso? Se você conseguir evidência sólida, posso acionar assistência social e possivelmente a polícia. Tamara sabia o que precisava fazer, mesmo sabendo que era perigoso. Na terça-feira à noite, ela se posicionou novamente no café com uma câmera discreta. Documentou cada entrada e saída, cada pessoa suspeita, cada indicação de atividade criminal. Às 3 da manhã, sua paciência foi recompensada. Viu claramente através de uma janela mal coberta alguém manipulando equipamentos que definitivamente não eram para a produção de produtos de limpeza legítimos. Ela tinha as evidências. Agora precisava agir antes que algo acontecesse a Mark. Na quarta-feira de manhã, Tamara apresentou suas evidências para Nina Pavlovna. Fotografias, horários documentados, relatos detalhados das observações de Mark e seus próprios registros de vigilância. Isso é substancial, admitiu Nina. Vou acionar os canais apropriados imediatamente. Quanto tempo levará? Para uma situação envolvendo criança em perigo, eles priorizarão, provavelmente até o final do dia. Tamara passou o dia letivo observando Mark com atenção extra. Ele parecia mais nervoso que o normal, olhando frequentemente para o relógio e se distraindo durante as aulas. Está tudo bem? Ela sussurrou quando ele passou por sua mesa. Victor parece estressado desde ontem. Fica falando ao telefone sobre problemas e mudanças de planos. Isso não era bom sinal. Se os Kozlov suspeitavam de vigilância ou problemas legais, poderiam acelerar atividades ou, pior ainda, se livrar de evidências, incluindo Mark. Mark, quero que você faça algo para mim hoje. Quando chegar em casa, arrume seus pertences mais importantes em uma mochila. Apenas o que você não pode perder. Livros favoritos, roupas essenciais. Por quê? Apenas por precaução. E lembre-se, se qualquer coisa parecer estranha ou perigosa, você liga para mim imediatamente. Às 5 da tarde, Nina ligou. Tamara, a operação está marcada para esta noite. Assistência social, polícia e equipe especializada em narcóticos farão uma intervenção coordenada. E Mark será removido da casa imediatamente e colocado em proteção temporária. Ele pode ficar comigo? Temporariamente, sim. Você é pessoa conhecida e já passou por verificações para o processo de adoção anterior. Alívio inundou Tamara. A que horas? Entre 8 e 9 da noite. Esteja preparada para receber Mark até às 10. Tamara passou as próximas horas preparando seu apartamento, comprando comida que sabia que Mark gostava, arrumando o sofá-cama, garantindo que ele teria um ambiente acolhedor quando chegasse. Às 8h15, seu telefone tocou. Professora Tamara? A voz de Mark estava sussurrada e assustada. Mark, onde você está? No meu quarto. Há muitas pessoas lá fora. Policiais, Victor e Anastasia estão gritando. Você está seguro? Acho que sim. Tranquei a porta do quarto. Perfeito. Em alguns minutos alguém baterá na sua porta e dirá que é assistente social. Essa pessoa vai levar você para um lugar seguro. Para onde? Para minha casa. Você vai ficar comigo por um tempo. Ela ouviu o alívio em sua respiração. Mesmo? Mesmo. Arrume sua mochila e fique pronto. 40 minutos depois, uma assistente social chamada Maria Antonovna trouxe Mark para o apartamento de Tamara. Ele carregava uma mochila pequena e parecia exausto, mas aliviado. Mark foi muito corajoso, explicou Maria. A operação foi bem sucedida.
Encontramos laboratório de metanfetamina no apartamento, além de quantidades significativas de drogas prontas para distribuição. E os Kozlov, presos, vão enfrentar múltiplas acusações. Depois que Maria saiu, Tamara se ajoelhou na altura de Mark. Como você está se sentindo? Assustado, ele admitiu, mas também aliviado. Eu sabia que algo estava errado, mas não entendia o quê. Você foi muito inteligente ao me contar sobre os cheiros e as pessoas estranhas. Isso ajudou a te proteger. Professora Tamara, o que acontece comigo agora? Agora você fica aqui comigo enquanto organizamos seu futuro. E posso lhe garantir uma coisa. Desta vez vamos encontrar uma família que realmente ama você. Ou talvez você já tenha encontrado. Os olhos dele se iluminaram com esperança cautelosa. Você quer dizer... Quero dizer que, se você quiser e se todos os papéis forem aprovados, eu gostaria muito de ser sua mãe adotiva. Para sempre. Mark se jogou em seus braços, finalmente permitindo que as lágrimas caíssem. Lágrimas de alívio, gratidão e, pela primeira vez em muito tempo, verdadeira felicidade. 2 semanas depois, com Mark seguramente instalado em sua casa e o processo de adoção oficialmente iniciado, Tamara decidiu que era hora de confrontar a situação com Vitya e Lena pela última vez. Ligou para Lena diretamente. Lena, precisamos conversar, todas nós 3. Tamara, eu pensei que você não soubesse. Sei de tudo. Sobre o câncer, sobre o ouro, sobre tudo. Quero ajudar. O silêncio do outro lado foi longo. Você quer ajudar? Quero conversar. Hoje à noite no meu apartamento. Quando Vitya e Lena chegaram, Tamara já havia preparado chá e organizado seus pensamentos. Mark estava passando a noite na casa de Nina Pavlovna. Ela queria privacidade total para essa conversa. Antes de qualquer coisa, ela começou. Quero que saibam, não estou aqui para gritar ou fazer drama. Estou aqui para entender e, possivelmente, ajudar. Lena parecia frágil, mais magra do que Tamara se lembrava. O tratamento convencional estava claramente sendo agressivo. Lena, me conte sobre sua situação médica. Tudo. Com lágrimas nos olhos, Lena explicou. Câncer de ovário em estágio avançado, metástase começando, prognóstico de 6 meses com tratamento convencional ou possibilidade de remissão completa com terapia experimental na Alemanha, que custava 200 mil euros. E vocês realmente encontraram ouro na casa? Vitya e Lena trocaram olhares. Encontramos, disse Vitya finalmente. Não a quantidade que esperávamos, mas significativo. Quanto? O suficiente para pagar o tratamento de Lena, admitiu ele. Então por que ela ainda parece estar fazendo quimioterapia convencional? Outro silêncio incômodo. Por quê? Disse Lena lentamente. O ouro não está mais conosco. Como assim? Vitya passou as mãos pelo rosto. Eu cometi um erro terrível. Conheci alguém, uma mulher que dizia poder ajudar a converter o ouro em dinheiro rapidamente, sem questões burocráticas. Uma mulher? Irina. Eu a conheci em um bar quando estava celebrando a descoberta do ouro. Ela parecia sofisticada, conhecedora de investimentos. Tamara viu onde isso ia dar. Ela roubou tudo. Não apenas roubou. Era parte de uma operação criminosa. Quando percebi que havia sido enganado, tentei recuperar o ouro, mas ela havia desaparecido. Pior ainda, descobri que ela estava envolvida com os mesmos grupos que estavam usando o apartamento onde Mark vivia. Você está dizendo que perdi o ouro da Lena para a mesma rede criminosa que estava colocando Mark em perigo. A ironia da situação a atingiu como uma onda. E agora? Agora Lena vai morrer porque eu fui um idiota, disse Vitya, claramente devastado. E nosso casamento acabou porque eu estraguei tudo. Tamara olhou para os dois, seu marido infiel e sua melhor amiga moribunda, e sentiu uma emoção inesperada, compaixão. Não necessariamente. O que você quer dizer? Perguntou Lena. Quero dizer que talvez haja outra solução. Tamara se levantou e pegou um cartão que havia guardado cuidadosamente. Durante o processo de proteger Mark, conheci algumas pessoas. Uma delas é médico especialista em casos como o seu, Lena.
Seu nome é Dr. Vladislav Petrov. Petrov? Lena se endireitou. Esse é meu sobrenome de solteira. Ele mencionou isso quando contei sua história. Vocês são parentes distantes. E ele tem acesso a tratamentos experimentais aqui no país, sem necessidade de ir à Alemanha. Mas o custo? Ele trabalha com um programa especial para casos urgentes. Pessoas que não têm recursos, mas têm necessidade médica crítica. Lágrimas começaram a correr pelo rosto de Lena. Você fez isso por mim? Depois de tudo? Fiz isso porque, apesar de tudo que aconteceu, eu me importo com você. E porque ninguém deveria morrer quando há esperança disponível. Vitya olhou para Tamara com uma expressão que misturava admiração, culpa e amor. Por que está fazendo isso por nós? Porque aprendi algo importante nas últimas semanas. A vida é complicada demais para desperdiçarmos tempo com raiva quando podemos investir em solução e perdão. Ela se sentou novamente. Mas isso não significa que as coisas voltarão ao que eram antes. Eu sei, disse Vitya baixinho. Nosso casamento acabou, Vitya. Não porque você tentou salvar Lena, mas porque as mentiras destruíram nossa confiança. Mas isso não significa que não posso ajudar vocês como amiga. E o que você quer em troca? Perguntou Lena. Quero que você lute, que aceite o tratamento e viva. E quero que vocês dois aprendam a ser honestos um com o outro e comigo daqui em diante. Naquela noite, depois que eles saíram, Tamara se sentou em seu sofá, olhando para o quarto onde Mark dormia pacificamente. Sua vida havia mudado completamente em questão de semanas, mas pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia no controle de seu próprio destino. 3 meses depois, a vida de Tamara havia se estabilizado em uma nova normalidade que era infinitamente melhor que a anterior. Mark se adaptara maravilhosamente à vida com ela. Sua personalidade verdadeira, criativa, curiosa, afetuosa, havia florescido em um ambiente de amor genuíno. Ele ajudava com tarefas domésticas, fazia lição de casa sem ser lembrado, e todas as noites eles liam juntos antes de dormir. O processo de adoção estava progredindo sem obstáculos. Nina Pavlovna havia comentado que raramente via uma criança se adaptar tão completamente a uma nova família. É porque não é nova família, Mark havia explicado a ela. É a família que eu sempre quis. Tamara também havia se reconectado com sua paixão pelo ensino. Sem o estresse constante das mentiras de Vitya, ela se sentia mais criativa, mais presente com seus alunos. Havia até proposto um programa de leitura para crianças em situação de vulnerabilidade, um projeto que a diretora aprovara entusiasticamente. Quanto a Lena, o tratamento com o Dr. Vladislav estava funcionando melhor do que qualquer um havia ousado esperar. A quimioterapia experimental havia reduzido drasticamente os tumores e seu prognóstico havia melhorado de meses para anos. É quase como um milagre, ela havia dito a Tamara durante uma de suas conversas semanais por telefone. Não é milagre, Tamara havia respondido. É ciência, esperança e um pouco de sorte. Mas havia outro desenvolvimento que Tamara não havia antecipado, sua crescente proximidade com o Dr. Vladislav. Inicialmente, seus encontros eram puramente médicos, discutindo o progresso de Lena, ajustando tratamentos. Mas, gradualmente, suas conversas se expandiram para outros tópicos. Livros, filmes, filosofias de vida. Vladislav era viúvo há 5 anos. Havia perdido a esposa para o mesmo tipo de câncer que estava tratando em Lena. Era um homem gentil, inteligente, com uma compreensão profunda sobre perda, esperança e a importância de aproveitar cada dia. Você salvou a vida da sua amiga, ele havia dito durante um de seus cafés. Mas também salvou um pouco da minha fé na humanidade. Como assim? Vejo muitas famílias se destruírem quando enfrentam crise. Raramente vejo alguém escolher compaixão sobre vingança da forma que você fez. Na quinta-feira, ele a convidou para jantar. Não para discutir medicina, mas simplesmente porque queria conhecê-la melhor. Vladislav, ela disse durante o jantar, preciso ser honesta sobre algo. Claro, estou em processo de divórcio. Minha vida ainda está complicada. Eu sei.
e não estou pedindo que tome decisões sobre o futuro. Apenas gostaria de conhecer a mulher extraordinária que sacrificou sua própria raiva para salvar uma amiga. Era diferente de qualquer relação que ela já havia experienciado. Não havia drama, mentiras ou intensidade emocional destrutiva. Apenas duas pessoas maduras construindo uma conexão baseada em respeito mútuo e valores compartilhados. Mark gostou imediatamente de Vladislav. Ele te faz sorrir de verdade, observou o menino depois de Vladislav ter jantado com eles. Não aquele sorriso educado que você fazia com Vitya. A percepção de Mark a surpreendeu. Você notava isso? Crianças sempre notam quando adultos estão fingindo ser felizes. Quanto a Vitya, ele havia vendido a casa na vila, a que havia comprado com as economias deles, e usado o dinheiro para pagar parte de suas dívidas. Estava morando em um apartamento pequeno, trabalhando para reconstruir sua empresa e, pelo que Tamara ouvia através de conhecidos mútuos, finalmente buscando terapia para lidar com suas tendências à desonestidade. Acho que perder você foi o choque de realidade que eu precisava. Ele havia dito durante uma de suas conversas sobre o divórcio. Não que isso mude o que fiz, mas obrigado por me salvar de me tornar uma pessoa ainda pior. Era uma conversa estranha, mas necessária. Eles haviam conseguido manter civilidade pelo bem de todos. Um ano depois da descoberta do reflexo nos óculos, Tamara organizou uma pequena festa para celebrar a finalização da adoção de Mark. Era uma reunião íntima. Mark, ela própria, Vladislav, que havia se tornado presença constante em suas vidas, Nina Pavlovna, Lena, cuja saúde estava estável, e até mesmo Vitya, que havia pedido para participar. Quero pedir desculpas formalmente a Mark, ele havia explicado. Minhas escolhas o afetaram indiretamente e ele merece ouvir que me arrependo. A festa foi no apartamento que Tamara e Mark agora chamavam de lar. Mark havia insistido em fazer um discurso. Quando eu era pequeno, ele começou, os adultos sempre me diziam que ia encontrar uma família. Mas nunca me disseram que às vezes a família que encontramos é ainda melhor do que a que sonhávamos. Ele olhou para Tamara com uma expressão de puro amor. Tamara não me adotou apenas porque precisava de uma mãe. Ela me escolheu porque me ama exatamente como eu sou. E essa é a diferença entre ser cuidado e ser amado. Não havia olho seco na sala. Mais tarde, quando os convidados haviam ido embora e Mark estava dormindo, Tamara e Vladislav caminharam pelo parque próximo. Posso lhe fazer uma pergunta pessoal? Disse ele. Claro. Você se arrepende de alguma coisa? Do divórcio, das mudanças, de como tudo aconteceu? Tamara pensou cuidadosamente. Não me arrependo. As mentiras de Vitya me forçaram a tomar controle de minha própria vida de uma forma que eu talvez nunca tivesse tido coragem de fazer sozinha. E o futuro? O que você vê? Vejo Mark crescendo em um lar onde ele é genuinamente amado. Vejo minha carreira florescendo, Ela hesitou. Vejo a possibilidade de expandir nossa família. Talvez dar a Mark um irmão ou irmã. Biológico ou adotado. Ambos são possibilidades. Mark já expressou interesse em ter irmãos. E você? Vladislav parou de caminhar. Tamara, posso ser direto? Por favor. Estou apaixonado por você. E por Mark também. Vocês dois se tornaram a família que eu não esperava encontrar novamente. Vladislav. E se você estiver pronta, não agora, mas quando estiver realmente pronta, gostaria de construir essa família expandida juntos. Oficialmente. Ela olhou para esse homem que havia entrado em sua vida durante um dos períodos mais difíceis e se tornado fonte constante de estabilidade, amor e esperança. Sim, ela disse simplesmente. Quando eu estiver pronta, sim. Eles se casaram 8 meses depois, em uma cerimônia pequena onde Mark foi o padrinho. Lena, agora em remissão completa, foi madrinha. Até mesmo Vitya compareceu, oferecendo seus cumprimentos genuínos e um presente para Mark, uma coleção de livros de aventura com uma nota, para o menino mais corajoso que conheço. 2 anos depois, Tamara e Vladislav adotaram uma menina de 4 anos chamada Sofia,
uma criança tímida e artística que Mark imediatamente tomou sob sua proteção como irmão mais velho. Agora nossa família está completa, Mark declarou no dia que Sofia chegou em casa. Por enquanto, Tamara havia respondido rindo. Quanto ao ouro que havia iniciado toda a saga, nunca foi recuperado. Mas como Lena disse durante o casamento de Tamara, às vezes perdemos o que achamos que precisamos para encontrar o que realmente importa. 5 anos depois da descoberta do reflexo que mudou tudo, Tamara acordou no dia de seu aniversário de 40 anos, rodeada pela família que havia construído através de escolhas corajosas e amor incondicional. Mark, agora com 15 anos, estava na cozinha preparando o café da manhã com Sofia, de 9 anos. Vladislav havia saído cedo para o hospital, mas deixado uma carta carinhosa na mesa de cabeceira. Enquanto observava seus filhos, biológicos do coração, se não do sangue, Tamara refletiu sobre como uma única imagem ampliada havia desencadeado uma série de eventos que destruíram uma vida que parecia perfeita, mas que, na verdade, estava construída sobre mentiras. A dor da traição havia se transformado em gratidão pela oportunidade de reconstruir sua existência baseada em autenticidade, coragem e amor verdadeiro. Vitya havia encontrado seu próprio caminho para a redenção, casando-se com uma mulher que o conhecia completamente, incluindo seus erros passados, e ajudando-o a ser uma versão melhor de si mesmo. Lena permanecia em remissão e havia se tornado defensora de outros pacientes com câncer, usando sua experiência para oferecer esperança a quem enfrentava diagnósticos similares. E Mark, o menino que ela havia quase perdido para um sistema imperfeito, estava florescendo como o jovem extraordinário que sempre teve potencial para ser. Às vezes, pensava Tamara, enquanto seus filhos riam na cozinha, você precisa perder tudo o que achava que queria para descobrir tudo o que realmente precisava. O reflexo naqueles óculos de sol havia revelado muito mais do que uma traição. Havia revelado a possibilidade de uma vida inteiramente nova, uma vida onde a verdade, por mais dolorosa que fosse inicialmente, se tornara a fundação para a felicidade genuína e duradoura. Como costumava dizer a Mark quando ele enfrentava desafios na escola, às vezes as descobertas mais importantes vêm das perguntas mais difíceis. E enquanto sua família improvisada, mas perfeita, se reunia para celebrar outro ano de vida juntos, Tamara sabia que havia feito todas as perguntas certas na hora certa, mesmo quando isso significou confrontar verdades que preferiria não conhecer. A justiça, afinal, não era apenas sobre punir os culpados. Era sobre garantir que os inocentes, especialmente as crianças como Mark e Sofia, tivessem a chance de florescer no amor incondicional que mereciam desde o início. Gostou da história de hoje? Então clique no vídeo que está aparecendo na sua tela. Tenho certeza de que você vai gostar também. E não se esqueça de deixar o like e seguir o canal.